Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esta oportunidade tão magnífica. O Senhor nos concede nesta noite estarmos aqui juntos para ouvir a Tua palavra, para que ela venha ao nosso coração produzir frutos edificantes. Ao ouvi-la, ela traga para nós transformação, renovação, batismo com o Espírito Santo, vida convertida, Pai. Ó Deus, nós precisamos muito do Senhor, precisamos muito da Tua ajuda, Pai. Fale profundamente em nosso interior. Com o perdão de nossos pecados, te pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom ver vocês, o esforço que cada um de vocês fizeram para vir à casa de Deus. Deus recompense, nos dando a sua palavra. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Números capítulo 22, versículo 31. Nós vamos prosseguir nesta noite a leitura da mensagem Muda Deus seu parecer. E o profeta baseou esta mensagem aqui em Números capítulo 22, verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Jesus, que não venhamos esperar ver um anjo com a espada desembainhada para nós nos inclinarmos, mas que possamos inclinar ao pé da cruz. Se Balaão tivesse inclinado ao pé da cruz, ele não teria que inclinar ao pé do anjo com a espada desembainhada. Ajuda-nos a descer de nossos pedestais do ego, sermos humildes e puros de coração e obedientes à Tua palavra. Com o perdão de nossos pecados te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir o estudo desta preciosa mensagem. Muda Deus seu parecer. Fala de Balaão. Fala de Balaão e Moisés. Personagens Balaão, Balaque. Balaque era rei de Moabe e Balaão era o seu profeta. Deus é rei nosso, rei dos judeus, e Moisés era seu profeta. Diferença, só que é muito parecido. Aqui no parágrafo 86, nós vamos ver aqui o parágrafo 86. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel simplesmente à medida que Deus lhes dizia para onde ir. O irmão, quando o profeta é de Deus, ele não faz coisa diferente, ele dirige o povo onde Deus diz para ir. O irmão Brana, através de sua mensagem, tem feito isto para conosco. Tem nos dirigido para onde deveríamos ir. E aonde estamos é aonde Deus quis que estivéssemos. Nessa estrada, neste labirinto, porém Deus permitiu que nós passássemos por isto. Que mesmo este labirinto da vida que enfrentamos no nosso dia a dia, são lições práticas para nós colhermos e que edificam.
Romanos 8, 28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até os labirintos, até as curvas, tudo isto estava no programa, no mapa de Deus para nós passarmos. Sabe, o propósito de Deus para conosco é que colhêssemos lições práticas para a edificação da nossa vida, em todas as fases desse caminho. Vamos ler de novo, 86. E Moisés estava conduzindo os filhos de Israel, simplesmente à medida que Deus lhes dizia para onde ir. Feliz de um povo conduzido pela mão de Deus. Conduzidos por quê? Por uma coluna de fogo. Tá aí, ó. O jeitinho que foi lá é cá. Irmão, se há um povo que não tem direito de negligenciar essa mensagem, somos nós, irmãos. Tudo que aconteceu com Moisés e o povo de Israel lá, naquela caminhada, tem acontecido conosco, os gentios aqui. Nós não temos direito de duvidar de nada desse ministério profético. Veja, a coluna de fogo guiou lá um ser sobrenatural que estava mostrando o caminho. Foi essa coluna de fogo que descia no escritório do profeta e dizia: Billy, você vai pregar isto, isto e isto. Ou seja, mostrando o caminho para o irmão William Branham, para ele nos indicar. Foi a coluna de fogo que fazia luz durante a noite, nuvem, sombra durante o dia. Dirigindo, quilômetro por quilômetro. Este ser sobrenatural dirigiu Israel. Hoje, espiritualmente falando, quilômetro por quilômetro, esta coluna de fogo, que é o Logos, que é a palavra de Deus, está nos conduzindo do mesmíssimo modo à nossa terra prometida. Oh, gente, se eles chegaram, nós também chegaremos. É o mesmo Deus, é o mesmo sobrenatural. Isso nos enche de segurança, irmãos. Isso deve nos encher de segurança. Segurança. As coisas se repetem. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja o ser sobrenatural que estava mostrando o caminho. E Moisés estava recebendo sua informação através do Logos, não é através de teólogo, e nem através de Faraó. Era através do Logos, que é o Logos, é a coluna de fogo, é o Espírito Santo. Naturalmente que saiu de Deus esse Logo, essa coluna de fogo, a qual era o anjo do pacto. Coluna de fogo, Logos, anjo do pacto, mesma coisa, né? O qual era Cristo, mesma coisa. O unigênito, o ungido, Cristo ungido. Então vamos lá, Logos, coluna de fogo, o anjo do pacto, Cristo ungido, tudo se trata do mesmo ser, Deus. E ele estava obtendo sua mensagem através dali. Eu te pergunto, William Branham recebeu sua mensagem de outro lugar, de outra fonte? Através dali. Ô irmão, assim como Josué e Caleb tinham tanta segurança que no que eles estavam era o verdadeiro, porque eles viram aquilo, nós também, essa mesma segurança que havia em Josué e Caleb, deve estar fervendo em nós. Deve estar ancorada. Josué e Caleb não tinham medo de Faraó, nem do rei Balaque, nem de nenhum outro, porque eles sabiam
por testemunho de anos durante a jornada que Deus estava sempre com Moisés. Dando-lhe aos filhos de Israel o caminho de uma terra prometida. 87. Mas este homem, Balaque, não é? Balaque, rei dos Moabitas, estava todo estabelecido. Moisés estava a caminho, Balaque estava estabelecido. A noiva está a caminho, as denominações estão estabelecidas. Cremos nisso e não saímos disso, fecha o círculo. A noiva não tem círculo fechado, não. A noiva está caminhando. Caminhando. Esse homem, Balaque, não é, estava todo estabelecido. E ele tinha seu reino, ele tinha suas igrejas, ele tinha tudo ali mesmo em ordem. Assim ele enviou mensageiros para buscar este homem, Balaão, para vir e amaldiçoar este povo, Israel. E note, poderia você imaginar aquele profeta, um homem de Deus, vendo as obras de Deus com o outro homem e tentar desafiar essas obras de Deus, quando ele devia ter sabido que não era para fazer isto, mas ele fez. Balaão sabia, Balaão não era bobo. Ele sabia que as obras que Moisés fazia, nenhum homem podia fazer de si próprio. Ele sabia que aquilo era 100% Deus. Mas por causa da oferta de dinheiro que Balaque lhe ofertara, ele diz, porém, todavia, eu vou tentar desafiá-lo. Veja, irmão Brando disse, ele devia ter sabido que não era para fazer isso. Agora, Balaão, primeiro quando Balaque lhe enviou mensageiros, lhe disse, vem e amaldiçoa esse povo. Agora Balaque fez a mesma coisa. O Balaão, melhor dizendo, fez o certo quando Balaque mandou chamar ele, né? De primeira mão, Balaão fez o certo. Ele buscou a Deus primeiro. Agora, isto é o que ele devia ter feito. 89. E então Deus lhe dá a sua perfeita, clara resposta, como deu para Balaão: não vás com ele. Deus diz para Balaão: não vás com Balaque. Deus diz para nós, para as meninas, para os meninos, para os grandes, pequenos: não vás com o mundo. Não vás com os mentirosos. Não vás fazer aquele negócio. Não vás fazer aquele casamento daquele jeito. Deus disse para Balaão: não vás com Balaque. Deixa-os em paz. Não amaldiçoa essas pessoas. Elas são benditas. Esse povo é bendito. Essa igreja é bendita. Malditos que amaldiçoarem, benditos que abençoarem. Gente, as coisas não ficam diferentes, é a mesma coisa. Agora, isso devia ser o suficiente para Balaão, né? Quando Deus fala alguma coisa, ele não pode mudar isto. Primeira resposta de Deus deveria ser suficiente para Balaão: não vás com esse povo. Note, sua vontade perfeita foi: não vás, não ataque esse povo, eles são meu povo. Essa era sua vontade perfeita. Temos estudado as duas vontades de Deus. A primeira é a perfeita, a segunda é a permissiva, não é? Parágrafo 90. Mas Balaão não gostava dessas pessoas. O problema é esse, irmão. Irmão, vamos ter cuidado, nós precisamos de orar mais. Nós, seres humanos, precisamos orar muito para não desenvolvermos complexos com o povo de Deus, com os nossos irmãos. Às vezes você pincha um irmão que crê nessa mensagem de alma só por causa de um complexo. Caso de Balaão. Pinchando Israel porque não gostava. Eu não gosto desse povo. Ora, gente, não é o que eu não gosto, não. Eu tenho que gostar é do que Deus gosta. Até quando nós vamos dar lugar à nossa carne?
Não vou gostar dele, não vou gostar dela. Nossa carne é maldosa. Nossa carne trabalha por conveniência. E nós temos que orar mais para crucificar as paixões da carne. Eu não gosto dele, não gosto dela. E se Deus gosta, hein? Como é que fica? Caso de Balaão, não gostava de Israel e Deus os amava. Nós temos que buscar mais de Deus, amados, para nós subir acima de nossos complexos, nossos gostos. Deus não vai julgar o mundo pelos nossos gostos, não. Ele vai julgar o mundo pelo gosto dele. Amei Jacó e aborreci Esaú, e Esaú era muitas vezes melhor do que Jacó ao nosso ver, mas ao ver de Deus era Jacó o eleito. Às vezes acontece conosco isso. Pinchamos eleito e salvamos Balaões. Deus ajuda nós a ser grandão. Ajuda nós a ser grandões. E pararmos com partidarismo. Não gosto de fulano, eu gosto de fulano. Não, Balaão não gostava, mas quando ele abriu a boca, Deus usou ele. Da boca dele saiu uma voz que desagradou ele, mas teve que sair. Benditos que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Naquela hora a própria palavra de Balaão condenou ele, amaldiçoou. Você é maldito, você amaldiçoou Israel, Balaão. Mas da boca dele saiu a verdade. Mesmo ele tendo um coração inconverso, mas Deus usou a boca dele. Não é o que acontece com muitos evangélicos hoje? Uma vida inconversa, e às vezes Deus usa a boca deles para falar 90% de verdade às vezes. Parágrafo 90, vamos colher lições. Nós estamos lendo sem pressa, não é? Estamos lendo para colher lições destes lindos e maravilhosos estudos. Mas Balaão não gostava dessas pessoas. Para começar, veja, aí está. Bombrando diz, quantos Balaãos nós temos hoje? A mesma coisa, mesma coisa. Ele sabe que não deve ser assim. No fundo, eles sabem que Israel é o verdadeiro. No fundo, eles sabem que esse povo profético é o povo verdadeiro da terra. Mas diz, eu não gosto deles. Vamos ver o final das coisas. Vamos ver o final da história. Quem foi que entrou na terra prometida? Foi Balaão ou foi Moisés? Eu não lembro, mas está aqui em Josué, não lembro o capítulo. Se alguém lembra, depois você me dá. Balaão, alguém matou ele lá na frente por sua rebeldia. Matou ele traçado na espada. Mas Moisés ninguém matou. Ele foi até a morte. O diabo não conseguiu pegar o corpo dele. Deus tomou o corpo, o cadáver dele. 800 anos mais tarde ele foi visto vivo no Monte da Transfiguração junto com Abraão e Jesus. Mas Balaão ninguém o viu mais. Morreu, matado. Ô irmão, o importante é vermos o final da história. Hoje, o diabo te bate, dá rasteira. Mas, irmão, deixa eu te falar um segredozinho. Se você amar este profeta, amar esta verdade, o final da história vai ser lindo para você. Você purga seus erros físicos aqui, mas no final da história você estará limpo, limpa. O final da história é melhor do que o meio e até melhor do que o meio e o começo. Oh, aleluia. Vamos olhar lá na frente. Se você ficar olhando aqui no começo ou no meio da história da sua vida, você vai te crucificar, te condenar. Mas se você olhar o que te espera lá, você diz, Deus, ou sorrindo ou chorando, ou aleijado ou sem braço ou sem um pé, mas eu vou chegar lá, Senhor. Porque isto é promessa minha, para eleito, eu creio na minha eleição.
Parágrafo 91. Eles os tinham nos dias de nosso Senhor Jesus. Nicodemos era um Balaão da vida, né? Nicodemos veio e disse: Rabi, bem sabemos que és homem enviado da parte de Deus, ou um mestre enviado da parte de Deus. Ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus fosse com ele. Veja, eles olharam, ali estava um Balaão novamente, veja, Nicodemos. 92. Agora Balaão não gostava do povo. Note, seu quartel-general, depois que tinha enviado alguns homens distintos até ali, para lhe dizer: agora há certas pessoas se aproximando daqui, estou informado de que tu és profeta, tu és um grande homem, portanto, vem aqui e amaldiçoe esse povo. Balaão disse, 93, Balaão disse: agora espere um minuto até que eu entre e ore e permaneça a noite inteira. Talvez o Senhor se encontre comigo e me diga: muito bem. Na manhã seguinte, o Senhor se encontrou com ele e disse: não vás. Ô irmão, se Deus nos ajudasse mais um pouco, nós evitaríamos de tanto sofrimento por decisões erradas. Oramos Deus no coração. Às vezes Deus não fala audível, mas lá no coração Ele fala: não vá, não faça isto, não fale isto, não haja assim. Porém nós, cabeçudo, oh Deus, nós precisamos ser convertidos mais do que tudo. Nós, cabeçudo, teimosos, fazemos o contrário, como Balaão fez. E a coisa fica toda errada. Deus disse: não vás, não amaldiçoe essas pessoas, elas são abençoadas. 94, muito bem, Balaão saiu e disse: bem, eu não posso ir, porque o Senhor me disse para não ir. Tudo bem, ele devia parar aí e dizer: não vou, e não vou, e não vou. Porém, vem ao sentimento: ah, mas esse povo de Balaque é muito meu amigo. Balaque é amigão meu, ele me dá lucro nos negócios. Eu fui pensar bem, eu vou tentar ver se Deus me abra, me dê mais uma segunda palavra, me liberando para ir, porque a amizade que eu tenho com esse povo de Moabe é grande demais. Se eu não for, eu vou perder a amizade com eles. Eu vou perder a amizade lá daquele círculo de amizade, da sala de costura, das mulheres, da oficina de mecânica, lá do trabalho. Eu vou perder a amizade. Eu vou perder clientes. Não vou vender para aquele cliente se eu falar duro com ele. Então eu tenho que aceitar alguma coisa de meus clientes. Você se torna escravo do dinheiro novamente, como foi Balaão. Nós temos que crer, amados, que se nós perdermos qualquer coisa por causa da palavra, Deus nos dará muitas outras coisas em troca. Ele disse isso: se perderes o companheirismo da terra, Deus nos dará amigos celestiais do lado de lá. Nós temos medo de perder coisas naturais. Sabe por quê? Porque nós precisamos de nascer de novo. Enquanto nós não nascermos de novo, esse medo vai nos acompanhar. Ah, se eu falar não, se eu ferir ele, se eu ferir ela, ela vai me abandonar, ela não vai ser meu amigo, ela não vai ser minha vizinha, amiga, vai desenvolver complexo contra mim. Esse é o medo que tem tanto nos enredado. Cadê João Batista? João Batista não alisava o toco, não. Ele dizia: o machado está no pé da árvore, na raiz. A árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista dizia: vocês são sementes da serpente, raças de víboras. Por isso que ele foi um homem posicionado e ocupou um lugar excelentíssimo, como ocupou João Batista. Foi o dedo que Deus usou para apontar o Messias para o povo. Irmãos, Deus não pode nos usar mais por causa de nossas covardias. Porque Deus usou João Batista, aquele homem severo, mas por causa da sua sinceridade.
Por que Deus usou Josué? Por causa da sua unidade com Moisés. Porque Deus pode te usar, tem te usado, meu irmão, minha irmã, é por causa da sua fidelidade para com a palavra, para com a mensagem. Deus está obrigado para aqueles que deixaram pai, filho, mulher, marido, amigos, por causa dele. Deus fica obrigado para com essa gente. Posicionado pela palavra. Balaão tinha que ficar firme com a primeira decisão que ele disse: não posso ir, porque o Senhor me disse para não ir. Ele me disse para não ir, não vou, pronto. Deixasse Balaque aumentar uma sacada já casada de dinheiro, Balaão dizia: não vou, já falei. Fazia igual o profeta Eliseu fez com aquele general, Naamã. Nem foi recebê-lo lá na porta. Mandou foi seu criado, e vai lá e fala para ele, se ele quiser ser curado, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Não vou lá não, vai lá, Gési, sei que vai lá. Balaão devia ter falado isso, mandasse seu criado ir lá e falado para Balaque. Mas não, ele mesmo foi lá e a paz do Senhor, irmão. Ô irmão Balaque, sinto muito, você é meu amigão, mas Deus falou para mim não ir, como é que eu faço? Como é que eu faço, Balaque? Balaque disse: como é que você faz? Está aqui, ó, um pacotão a mais de dinheiro, vai lá. Aí estremeceu o Balaão disse: vou rezar mais umas Ave Maria para ver. Deus, ajude nós a ser mais sincero, Pai. Não ceder na posição que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a ser mais puro, determinado, sincero, verdadeiro, para que assim o Senhor possa nos honrar mais. A gente fica pequeno, irmãos, a gente fica pequeno. Parágrafo 95, agora note, quando voltaram e levaram o quartel-general para ele ir até lá e parar esta reunião que tinham. Veja você, bem, então vieram a descobrir, o quartel-general enviou um melhor grupo de pessoas, dignatários mais ilustres, para falar com Balaão, né? Talvez um bispo, algum outro, ou pode ter sido um presbítero estadual, alguém enviado até lá. Diga-lhe para ir vir e parar isto de qualquer maneira, está vendo? Balaão, eu quero que você pare isso de qualquer maneira. Aí agora vem um arcebispo, representante do rei. 96, note, seu grupo de melhor influência, mais adestrado, agora vem falar com Balaão. Irmão, o que nós precisamos é de qualidade profética. Lembramos novamente de Eliseu. Eliseu não foi receber o general Naamã, mandou o criado ir. Porém Balaão foi. Não foi nem Balaque que ele foi receber os seus enviados. Jesus, nos dê mais posicionamento para com a sua palavra, para com Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. O mesmo posicionamento que você tem que ter com os enviados, você tem que ter para com o chefe. Sim é sim, não é não. Seja o secretário, seja o patrão, seja o rei que vier tentar te mudar de opinião, você tem que rebater e dizer: eu já disse, sim é sim, não é não. Como Cristo não tem dois pareceres, eu também não posso ter em relação ao pecado. Pecado é pecado, verdade é verdade. Dizer isso na cara do diabo. O problema é que o irmão Brana disse na mensagem Envergonhados dele, ele diz uma frase assim, ele disse: nós ficamos com dó do diabo. Ficamos com dó, passando a mão nas costas dele, pedindo desculpa. Desculpa, seu diabo, eu te feri. Desculpa, seu Satanás, eu feri você com aquela palavra, com aquele argumento. Você me desculpa? Você fica com dó dele, ele não tem dó de você não.
O diabo, quando te pega, ele te joga na sarjeta. Quando ele te pega, ele te joga no prostíbulo sem dó. E depois põe seu nome nas manchetes dos melhores jornais da cidade. Ele não tem dó de te destruir. E nós temos dó de destruir ele. Desculpa, seu diabo, eu te feri. Aquela mensagem que eu preguei, eu feri o senhor. Me perdoe, queremos retratar. Ele fala isso na mensagem, envergonhados dele. Nós não temos que pedir desculpa. Balaão é que fez isso. Balaão é que disse, não usou a palavra desculpa, mas em termos semelhantes. Não, então eu fui orar, vou rezar umas Ave Maria, sabe que eu errei, eu vou lá, viu, Balaque? 96, parágrafo. Note, seu grupo de melhor influência, melhores dons, mais dinheiro, disse, eu posso exaltá-lo, a Balaão, a uma melhor posição. Balaão, se você se submeter o que Balaque quer, nós te promoveremos. Você lembra de quem? Você lembra do profeta Micaías? Quando Acabe disse, Micaías, se você falar igual os Zedequias com os seus 400 profetas, nós vamos te promover, comprar um carro do ano, uma limousine para você, Micaías. Micaías disse, o senhor quer ir, Acabe? Então o senhor vai. Só que eu vejo Israel como ovelha sem pastor. Quando Micaías viu aquilo, deu um murro na boca dele com seu sangue. Disse, eu não te falei que ele só fala o mal contra ti? Acabe disse para Josafá. Aí veio eles dizendo, o irmão Brana traz essa ilustração, eu posso exaltá-lo a uma melhor posição, Balaão. Eu poderia torná-lo, em lugar de ser apenas um homem comum, Balaão, eu posso torná-lo um pouco mais ilustre agora. Posso pôr você como chefe aí de um departamento político meu. Eu tenho a prerrogativa para fazer isso, porque sou o rei aqui nesse grande movimento. E eu posso fazer alguma coisa melhor por você, se você apenas fizer isto, porque só Balaão tinha a chave. Ele era profeta. Mesmo falso, mas ele podia falar. 97, nota, a nova oferta o cegou. Irmão, tem oferta que o diabo lança em nosso caminho, que nos deixa obcecado. Obcecado. Em coisas que Deus põe no seu caminho, que aquilo Deus permite, porque tudo é Deus permite, né? Na Bíblia está escrito assim, um espírito mau da parte de Deus entrou em Saul. Ah, então, pastor, Deus é um espírito bom e é um espírito mau? Não, 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 o irmão Brano explica isso. É porque todos os espíritos estão sujeitos a Deus. Todos os espíritos não podem fazer nada sem que Deus o permite. Até uma folha da árvore para cair, Deus tem que permitir. Veja, 97, nota, a nova oferta o cegou. Aí eu quero chamar a atenção de vocês, minhas irmãs e meus irmãos. Às vezes, deixa eu contar um segredozinho para você. Às vezes, você ri daquela irmã que caiu naquela armadilha. Às vezes você ri, zomba daquele irmão que caiu naquela armadilha. Mas você não caiu, é porque Deus teve misericórdia de você e não deixou o diabo trazer uma nova oferta para tentar no seu caminho. Deus sabia que se ele deixasse o diabo trazer uma nova oferta, você cairia. Por isso que quando você vê um irmão que errou, uma irmã que errou, você tem que pôr a mão na cabeça e dizer, Deus tem misericórdia dele e de mim também. Porque se o Senhor tirar a mão de mim e pôr o diabo para trazer uma nova oferta no meu caminho, eu posso cair. Você sabia que o irmão Brana disse, o profeta disse, que o diabo faz 6.000 anos que ele está na terra e ele estuda a nossa anatomia todinho. Ele sabe os nossos pontos fracos. Ele conhece aonde é que ele pode nos dar um murro e nos nocautear. Sabe por que ele não nos esmurra e não nos nocauteia direto? É porque Deus põe a sua mão.
O parácrato de Deus, que é a misericórdia, impede que o diabo nos nocauteia, porque senão nós vivíamos nocauteados. O diabo conhece nossos pontos frágeis. Por isso que não te glorie pelo diabo ter nocauteado seu irmão ou sua irmã. Ore com amor, dizendo: Deus, levanta meu irmão, ele está nocauteado. Levanta minha irmã, ela está nocauteada. Levanta de novo, Deus, e me ajude. Eu nunca esqueço daquela oração marcante do pastor Neville, lá na mensagem 5 identificações da verdadeira vida cristã, lá no início. O irmão Branham manda na segunda, terceira página. O irmão Branham manda o irmão Neville orar antes dele pregar. E aí o irmão Neville, orando pelos enfermos ali, diz: Senhor, ajude esses irmãos que estão passando por esta fase horrível da vida com a família, e a nós também, quando estivermos passando por situações semelhantes. Ajude eles e a nós também, quando estivermos passando por situações semelhantes. Isto é teu, Espírito Santo. É você não te orgulhar e dizer: aquele irmão caiu porque não vale nada, aquela irmã caiu porque ela não vale nada. Deixa o parágrafo 97, primeira linha, acontecer contigo. Deus permitiu o diabo trazer uma nova oferta. Com a primeira oferta ele não deu conta de roubar balão, mas na segunda, na terceira ele deu conta. Deus, me livre de cair em quaisquer oferta que o diabo trouxer. Aquela mulher feinha, o diabo não deu conta de derrubar com ela, mas ele vai pôr uma bonitona no seu caminho, irmão. Cuidado, cuidado. Aquele homem meio feinho te derrubou, irmã, mas o diabo vai pôr um galanzão no seu caminho. Esteja em oração. Por isso que Jesus disse: orai sem cessar, para não cair na tentação. Se Balaão estivesse orando, o diabo com aquela segunda oferta não o corromperia. Mas o problema é que ele estava fora do espírito, e quando veio aquela oferta ele ficou obcecado. Você já viu quando o diabo põe aquela mulher seminua no seu caminho, se você não tiver cuidado, você vai ficar obcecado para com ela, pela nudez dela. Você é homem tem essas iniciativas. Se você não tiver no espírito, você vai ficar obcecado pela nudez dela, por aquela tentação. É preciso, amados, caminharmos com os pés no chão, em oração, em vigilância, para que quantas vezes o diabo trouxer ofertas novas em nosso caminho, nós estarmos prevenidos, revestidos de Deus. Você terá condição de dizer não, 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 não. Por que Eva caiu como Balaão caiu? Porque ela estava passeando desprotegida, para começar, sem seu marido. Por que a igreja, a primeira noiva Eva, segunda noiva a igreja hebreia, terceira noiva igreja primitiva, caiu? Igreja de Abraão, que era Eva, caiu. Igreja de Deus, que era os hebreus, caiu. Igreja de Jesus, que era a igreja hebreia, caiu. Porém a igreja do Espírito Santo hoje não cairá, porque o Espírito Santo estará nela. Nela. Agora ai de nós ficar sem ele, viu? Aprenda esse segredozinho. Aprenda esse segredozinho. Primeira igreja, igreja de Adão, que era Eva, caiu. Segunda igreja, igreja de Deus, de Jeová, que era a igreja hebreia, caiu. Terceira igreja, igreja de Jesus, que é a igreja primitiva lá, caiu. A quarta igreja, que é a igreja do Espírito Santo, não pode cair.
O profeta disse: ela não cairá, porque o próprio dono dela estará nela. Abraão não estava na sua, o Jeová não estava como o Espírito Santo está na sua, ele não estava lá naquele tempo totalmente na sua. Jesus comia com eles, andava com eles, pescava com eles, mas não estava neles. Mas agora o Espírito Santo, de acordo com São João 14, ele está em nós. Somos uma igreja protegida. Parágrafo 97. Note a oferta o cegou. Ele devia ter sabido o que Deus disse, Deus fará. Mas a oferta que eles lhe deram, o cegou. Você já tem tido experiência semelhante? Uma coisa você erra porque aquilo te cegou, te obcecou. Você ficou obcecado por aquele carro velho que eles veio vender para você. Limpinho, todo lustrado, encerado, lindo, lindo, lindo. Você ficou obcecado, não levou no mecânico para ver o motor. Comprou. Quando comprou a primeira acelerada, já saiu aquele tucho de fumaça. O motor estava queimando o óleo. Mas você ficou obcecado pela aparência. E disse: não precisa nem levar no mecânico. Não, está lindo, está perfeito. E aí ele te passou para trás de novo, te vendeu um carro com motor fundido. As aparências enganam demais. As aparências nos levam a ficar obcecado pela coisa e fazemos negócios errados, casamentos errados. É lindão, bonitão, lindão. Eu falei outro dia aqui que eu era um rapaz bonito, mas não tinha dinheiro. Que adianta beleza sem ter dinheiro para levar ela, para tratar dela, para dar comida para ela? Tem que ter aparência? Tem, mas tem que ter estrutura. Tem que ter para onde levar ela, tratar dela. Balaão ficou obcecado pela oferta de Balaque. Ele estremeceu ele. Você sabe quando o diabo te estremece. Ele te dá uma bofetada de cá, você nem estremece. Outra bofetada de lá, você nem estremece. Mas o irmão Brana disse: o diabo faz 6.000 anos que ele está na terra e ele sabe onde te esmurrar para te nocautear. Vigie, por isso que o irmão Brana disse: nós devemos vigiar nossos pontos fracos, nossos pontos cegos. Cada ser humano tem seu ponto cego que você não enxerga muito bem. Motorista de carro sabe disso. Existe um ponto cego no carro que às vezes você vai sair fora da pista e tem outro carro bem juntinho de você, você não vê no retrovisor. É o ponto cego. E o ser humano é a mesma coisa. Nós temos nossos pontos cegos. Se nós não vigiá-los, nós vamos acidentar através de nossos pontos cegos, nossos pontos frágeis. Irmão Brana fala dos elos. A corrente não é mais forte do que o seu elo fraco. Todos nós somos fortes, mas lembre-se, você também tem seu elo fraco, que se o diabo pegar e forçar ali, vai arrebentar. O elo fraco é o álcool. O álcool. Eu respeitei. O irmão veio e disse: pastor, eu vou batizar, deixa eu ir passo a passo. Eu vou me batizar, só que eu não vou tomar ceia agora não. Eu falei: irmão, misericórdia, então você não crê? Ele disse: pastor, eu creio nessa mensagem demais. Só que me dê tempo, me tenha paciência comigo, eu vou passo a passo. Mas por que você não vai tomar a ceia? Ele disse: pastor, eu sou um alcoólatra. Sabe o que é alcoólatra? É doente pelo álcool. Eu prometi a Deus que eu nunca mais colocaria a boca em nada de álcool. Porque todas as vezes que eu ponho a boca em qualquer coisa que tem cheiro de álcool, esse espírito, essa coisa, esse vício, o alcoólatra é uma doença, essa doença desenvolve em mim. Eu disse: irmão, aí eu entendi, eu disse: irmão,
Então faça isso e vamos orar. Só que não entenda que o senhor está perfeito, não. O senhor ainda tem que tomar a ceia. Jesus diz que quem não toma é culpado do corpo e do sangue. Ele diz, eu sei disso, mas eu vou orar para Deus me dar força para mim beber na fila da ceia e esse demônio do vício não ser desenvolvido em mim. Eu disse, irmão, a ceia é consagrado, o vinho é consagrado, é orado, é santificado. Isso aqui não é um vinho qualquer. Ele disse, tudo bem, pastor, não é vinho qualquer, mas tem álcool. Eu tenho medo das minhas glândulas, do embrião. Eu disse, pelo menos o senhor sabendo o que é certo já está bom. Batizamos, ele não tomou agora domingo. Estamos orando, ele vai tomar. Mas é isto, vigiar seus pontos fracos. Isso não quer dizer o que o irmão fez, não é não tomar ceia, é outro erro. Mas é um erro que a gente deve respeitar. Porém, fazer os pontos fracos ficar forte. Fazer os elos fracos ficar forte. Eu me lembro do meu velho pai, arava a terra todos os dias. Na época, antes da planta, mês de setembro, outubro, vinha a chuva, então tinha que arar a terra para poder plantar. Ele com um burro e eu com um cavalo, com uma égua arando. E aí arava no arado manual com os animal. Aquela corrente ia forçando um elo no outro, e tinha elo que às vezes rebentava de tanto roçar um elo no outro. Aí meu pai, quando via aquele elo roçado, estava só uma beiradinha para arrebentar, ele enrolava com arame, pegava um arame de aço e fazia um elo de arame em cima daquele elo de corrente para fortificar aquele, para não rebentar. Assim é nós. Você sabe que aquele elo da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, o elo da soberba da vida está quase para romper. Pega o arame chamado Jesus Cristo, enrole e fortifique aquele elo daquela corrente para não arrebentar, porque senão vai acidentar sua estrada, sua jornada, seu trabalho. Você vai sofrer prejuízo em seu trabalho. Enrole com uma coisa forte. Meu pai pegava arame de aço, inox. Você pega Jesus Cristo para fortalecer esse elo fraco seu. Oração, jejum, leitura da palavra. Isso fortalece nossos elos fracos. Isso nos deixa forte. Porque sabe, parágrafo 97. Note, a nova oferta cegou Balaão. Ele devia ter sabido o que Deus disse não fará, mas a oferta de Balaque o cegou. E como um profeta de Deus, ele não devia ter sido influenciado por tal grupo. Ele devia ter saído desse grupo para começar. Tudo começa com más companhias. É perigosíssimo, não é só criança que tem que ter cuidado com as más companhias. Nós, grandão também, nos envolvemos, espíritos pegam através de más companhias. Começamos a ser educadinhos com aquele colega de trabalho, e aí ele começa com aquelas anedotas, pornografia, e logo aquele espírito de adultério daquele colega de trabalho pega você. Isso é como 2 mais 2 são 4. Bom, Brando disse, ele não devia ter unido com aquele grupo de Balaque. Por que ele não veio congregar com Moisés, gente? Mas ele queria sempre ser paralelo, fazer um trabalho paralelo ao de Moisés. Não tem, irmão, não tem trabalho paralelo à verdade. Quem tem que ser mudado é nós. É vestir e adequar com a roupagem de Cristo para a hora. Não é você criar uma nova roupagem para você, um novo grupo, uma denominação. Isso não funciona. Não foi a capa de Elias que teve que ser mudada para adequar a Eliseu. Foi Eliseu que teve que adequar seu corpo na capa de Elias.
Não é a palavra que tem que adequar a mim, eu é que tenho que me adequar a ela. Cristo é a veste original. Balaão não tinha que nem começar com aquela amizade. Ó Deus, nos dê graça para cortar amizades erradas, para mim não me enredar com eles. Amém, irmãos? Sua oração, nossa oração deve ser esta, para evitarmos de acidentes no amanhã. Acidentes ruins. Geralmente esses rapazes que pegam o espírito do homossexualismo foi pego com amizades. Ninguém nasce homossexual. Isso já foi feito estudo muito profundo. Psicólogos, psiquiatras. Não existe genética de homossexual. Isso não é genético. Isso é influência, isso é espírito, isso é costumes que a pessoa cria através de amizades, de meios, companhias, que gera isto na pessoa. São amizades que desenvolvem o vício de roubar, de assaltar, de matar. Amizades influenciam uns aos outros a fazer o mal. Oh, amados, vamos ter amizade com Jesus. Jesus só nos influencia a amar, perdoar, fazer o reto, fazer o que é correto, e nos abomina a fazer o que é errado. Jesus em nós nos dá nojo do pecado, nos dá aversão para a coisa errada. Você está sendo seduzido pelo que é errado? Busque o batismo do Espírito Santo, você vê. No dia seguinte, se eu amanhecer com aversão por aquilo que é errado, você vai amanhecer com nojo de pecar. Oh, se Eva tivesse o batismo do Espírito Santo, ela dizer para a serpente: serpente, jamais eu vou aliar a sua companhia. Eu tenho nojo de você, serpente. Mas vamos lá, irmão, o 98 agora. E se estou falando a alguns homens de Deus aqui tem muitos homens de Deus, não tem mulheres de Deus. Quando eles tentam lhe dizer no quartel-general que os dias de milagres passaram, e isto que estamos fazendo aqui, e o Senhor Jesus está nos abençoando, e isto é um monte de fanatismo, coisa fabricada e emoção, não há tal coisa como cura divina, saia desse grupo na hora. Eles vier com conversa fiada, dizer que essa mensagem é heresia, essa mensagem é falso profeta. Diga para eles, então me diga onde está o verdadeiro profeta. Se esta mensagem é falsa, me diga então onde está a verdadeira, hein? É a sua A, B ou a C? O Branda diz, saia desse grupo na hora. O irmão Branda estala os dedos. Saia dele, porque isto é a palavra de Deus sendo manifestada. Você crê que isso aqui é a palavra de Deus sendo manifestada no nosso meio? Eles dizem, não há tal coisa como dias apostólico, não há batismo do Espírito Santo. E se falar em línguas, não há nada de especial nisso aí. 99, mas irmão, não dê ouvidos a isto. Há muitos como Balaão hoje, sentados em seus escritórios, lendo esses livros da Bíblia, e sabem que isto é verdade, mas ainda assim, só por causa da posição que eles têm lá, eles não assumem sua posição. Balaão sabia que Moisés era verdadeiro, mas para ele se aliar a Moisés, ele tinha que perder a posição com Balaque. Perderia salário, alto salário. É exatamente isto. Note, Deus, ele sabia que não devia ter estado nesse grupo. Balaão sabia.
O Balaão devia ter sabido disto. Eles saem da vontade de Deus. Você ouviu isto? Quando você se alia com grupos de incrédulo, você sai da vontade de Deus. O profeta está dizendo no parágrafo 99. Aqueles sujeitos o convencerão a sair rapidamente da vontade de Deus. Quem não é por nós é contra nós. Quando você encontrar a vontade de Deus, não deixe ninguém convencê-lo a sair dela. Vira para o seu irmão e diga: irmão, quando você encontrar a vontade de Deus, não deixa ninguém te convencer a sair dela. Não! 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 Por amor da sua alma, não e não! Diga para as pessoas: você quer ser meu amigo? Então venha para onde eu estou. Quer ser minha amiga? Venha conviver onde eu estou. Onde você está? Na palavra. Na palavra. Amós 3:3. 2 não andarão juntos se não estiver de pleno acordo. Não tem como. Água e óleo, pode pôr lá na sua casa o copo cheio de água e põe óleo, vê se mistura. Não mistura. Espírito Santo e pecado não se mistura. É como água e óleo. Deus, ajude nós a pensar nisto. Ajude nós a valorizar essas verdades. E aí nós se tornamos vítima. Os irmãos da igreja não mais me associam comigo. As irmãs da igreja não se associam comigo. Irmãos, me ajude, meus irmãos. Diáconos, irmãos. Quando você vê esse tipo de reclamação, tem um porquê. As pessoas não vão te falar o porquê. Elas não te contam, não. Você tem que ouvir o outro lado da história. É fácil aliarmos com pessoas desgostosas. Você tem que ser mais grandão, gente. Nós ouvimos o outro lado da história, o porquê que está acontecendo, as pessoas discriminando aquele irmão ou aquele irmão. É porque está saindo fora dos trilhos. Amós 3:3. 2 não andarão juntos se não tiver de pleno acordo. É hora de ser grandão, gente. Olha, aquela escritura lá de Mateus 25, que vai haver uma separação das ovelhas e dos bodes, está acontecendo agora, em relação à noiva. Lá nós sabemos que vai ser na segunda ressurreição, mas essa escritura tem a ver com aqui agora. Está havendo uma separação natural, e não é ninguém que está fazendo, não. Você é bode, você é ovelha, você vai para cá, vai para lá. Não, a própria pessoa se pende para os seus rumos, e aí começa a se tornar vítima. Eu vou para outra igreja, porque aqui essa igreja todo mundo não gosta de mim. Não gosta? Irmão, antes de você associar com esse tipo de pessoa, vai ouvir o outro lado da história, o porquê que está acontecendo aquilo. Por quê? Por quê? Tem porquê. Pecado, invasão de divisas. Meu direito começa onde termina o seu. Mas se houver invasão de divisa, como é que vai ter respeito mútuo? É hora de assentarmos como cristãos. E quando a pessoa vier falar isso com você, você diga: irmã, em algum lugar você pisou na bola com ele ou com ela. 2 não brigam se estiver todos de acordo. Em algum lugar você errou. Você deve te corrigir. Você saiu do caminho em algum lugar. Você entrou em terreno alheio. Mas se você começar a pôr pano quente, você vai ser o salvador da pátria. E isso está errado. Nós não estamos aqui para pôr pano quente em erro de ninguém. Estamos aqui para dizer: irmão, você não perde a eleição, mas você vai purgar seu erro. Irmã, você não perde a eleição, você vai purgar seu erro. Mas purgue com grandeza, não condenando um ou outro. Purgue dizendo: eu errei, na verdade, eu fui a extremos, invadi terreno alheio,
Irmão, simplesmente ore por mim para me purgar essa desgraça que eu fiz. Isso é mais grande, é melhor do que tudo. Isto é ser sincero. Agora a falta de sinceridade é esta: estão me discriminando, eu vou sair da igreja, estão me discriminando. Isso é falta de ser sincero, isso é hipocrisia. Deus odeia a hipocrisia. Você deve ser sincero, dizer: olha, eu estou sendo discriminada porque eu mereço, eu pequei, eu entrei em terreno alheio, estou sendo discriminado porque eu mereço, eu pequei, eu entrei em terreno alheio. Olha, irmão, Deus não te condena por você ser um pecador. Deus te condena por você não assumir, como Davi no Salmo 51. Pequei e meu pecado está diante de mim. Senhor, não retire de mim teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da minha salvação. Sinceridade até para pecar, até para errar. Deve haver sinceridade em nós e não tornarmos vítimas. É nojento isto para Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir a Deus misericórdia. Sexta-feira que vem a gente prossegue. A gente está colhendo lições práticas desses ensinos do nosso profeta. Nós não podemos ler a mensagem corrida e depois: o que você aprendeu? Nada. Não, nós temos que tirar lições. O que eu aprendi nessa noite? Eu aprendi que Balaão tinha tudo para ser feliz, mas ele se aliou com companhias erradas e terminou um infeliz da vida. O próprio Caim se tornou vítima em Gênesis 4, dizendo para Deus: Deus, o Senhor me discriminou, o Senhor aceitou a adoração de Abel e não aceitou a minha. Deus disse: Caim, não é assim não, é bem assim não. Havia aceitação para ti se tu fizesse como Abel fez. Viu que não deu certo daquela forma? Se fosse humilde, fizesse como Abel fez, eu aceitaria. Caim, eu não vim para destruir ninguém não, eu vim para salvar todos. Você viu que daquele jeito Deus não gostou? Seja humilde, corrija, volta de novo, faça o correto e Deus vai te abençoar. Não te faça vítima. Vamos orar, irmão Magno, vem cá orar, vem. Vamos orar, pedir misericórdia. Deus, nós erramos demais e nós precisamos ser humildes para assumir nossos erros e buscar misericórdia enquanto podemos achar. Porque depois que morrer, irmão, do outro lado não tem mais misericórdia. Do outro lado fechou tudo. Do lado de nós consertar quando errarmos, é aqui. É aqui. Como e quando? Joelho no chão, todos os dias da vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este ensinamento, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para nos ajustar a cada reunião dessa, cada culto. Senhor, nós reconhecemos o que nós não pode ficar é sem Ti, Senhor. Que venhamos perder tudo, Senhor, mas não a Ti, Senhor. Porque, Senhor, é nas nossas angústias que o Senhor nos entende, Senhor. É quando precisamos, Pai bendito, é o Senhor que nos entende, Pai. Senhor, ajuda nós, Senhor, ser sensível ao Teu Espírito Santo. Ajuda nós, Pai amado, nos corrigir naquilo que estamos fazendo que está errado, Pai. Senhor, sabemos que nós não fazemos isso como humano. O humano não consegue fazer isso. Mas se esse Espírito Santo descer no humano, Senhor, nós sempre vamos reconhecer o nosso lugar. O nosso lugar é lá embaixo. O profeta diz, Pai bendito, na mensagem de perfeita força, perfeita debilidade, que o meu lugar é lá embaixo. No dia que eu sair daquele lugar, eu quero ser maior do que Deus. Misericórdia de pensar isso, Deus. Mas o maior no nosso meio é o Senhor. E nós estamos aqui inclinados para nos ajustar, Senhor. Estamos aqui, cada reunião é para isso, Pai bendito. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas vergonhas, Senhor. Senhor, eu tenho vergonha das minhas vergonhas.
Só que tem uma coisa, Senhor, não te larga enquanto o Senhor não me mudar. Enquanto o Senhor não fizer o que o Senhor fez com Jacó. Jacó não valia nada, não prestava, talvez não valia nada para a sociedade, Senhor. Mas tem uma coisa, Ele não te largou enquanto o Senhor não mudou ele. E uma coisa nós falamos para Ti, Senhor, nós não te largamos enquanto o Senhor não nos mudar, Pai. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e nos ajude a continuar nessa caminhada de Israel. Nós somos esse Israel de Deus e nós estamos aqui representados como Josué e Calebe. Nós vamos entrar lá, Senhor. Não importa o que nós temos que passar, Senhor, nós vamos entrar lá, Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus, amém, amém, amém. Amados, Deus vos abençoe, vos leve de volta aos seus lares, pensando nisso que ouvimos hoje. Jesus, eu preciso me ajustar mais com Deus.